Boa noite a todos. Alegria imensa estar com vocês mais uma vez para conversarmos sobre a lição de hoje, uma lição enriquecedora que Emmanuel nos traz através do Chico. Essa fala de Paulo em Coríntios 13.10. Mas é interessante nós observarmos que o tema fala em nossa luta, e a vida é uma luta constante. Sempre estamos lutando, uns fazendo o bom combate, os outros ainda procurando as armas para que possam se defender nesse bom combate, sem atacar o seu adversário, mas buscando entender e compreender a luta do seu adversário. E é importante também nós observarmos, quando nós falamos assim, em nossa luta, quando ele fala isso conosco, porque a vida não é só a luta externa. Nós nos preocupamos muito com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as nossas lutas externas, mas esquecemos muito de nos defender, de trabalhar conosco mesmos, a nossa ou as nossas lutas internas. Porque se não houver um treinamento, se não houver uma educação do meu espírito para as minhas lutas internas, como que eu vou combater as minhas lutas externas? Como eu estarei me preparando para estar inserido num planeta de dor e de sofrimento, num planeta que nós ainda, enquanto seres encarnados, não entendemos que a dor só chega até nós porque o amor de tanto bater na nossa porta não conseguiu penetrar. Aí vem a dor adentrando nosso ser interior para nos mostrar o caminho da alegria, da paz, da compreensão e da tolerância. Vem mostrar para nós que todos estamos num processo de busca e de luta constante, desafiando a cada momento as nossas ações diárias para que nós possamos, na verdade, nos tornarmos pessoas melhores, para que o mundo do qual nós vivemos seja um mundo de mais serenidade, de mais paz, de mais amor nos nossos corações, nos nossos pensamentos, em nossas ações. Porque é assim é que vamos nos elevando, é assim que nós vamos compreendendo o amor de Deus para com cada um de nós. É assim que nós vamos entendendo e compreendendo o outro que está conosco nessa jornada aqui nesse planeta. Então eu vou fazer uma leitura pequena e vamos fazer um comentário dessa leitura aqui, para que nós possamos nos inserir de uma forma melhor nesse tema que ele vem nos trazer. É o capítulo 22 do livro Vinha de Luz, chama Em Nossa Luta. Segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em condições incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos indesejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta.
algo que nos contrarie as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemo-nos para o bem, transformando para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminar-nos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Então, ele vem nos mostrando algumas coisas que nós praticamos no nosso dia a dia, né? Quando ele fala da nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. Qual o poder que nós temos que nos foram emprestados pelo Senhor? Que poder que nós temos? Que poder que é esse? Né? Conhecimento, carinho, compreensão, amor. Esses são os poderes que o Mestre colocou para cada um de nós, para que nós pudéssemos, nos momentos oportunos ou nos momentos de infortúnios, saber trabalhar amparando aqueles que estão do nosso lado. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Quais ideias seriam essas de destruição? Todos nós, em certos momentos de nossas vidas, somos tomados de pensamentos negativos diante de certos fatos que ocorrem conosco no nosso dia a dia. E se nós não tivermos um equilíbrio ou um reequilíbrio dos nossos pensamentos, consequentemente, eles vão nos atrapalhar, consequentemente, atrapalhando aquele que está ali conosco naquele momento. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processo de aniquilamento. Em muitos momentos, no ambiente de trabalho, no meio social, na casa espírita, quando deparamos com o irmão que debate conosco, que discute conosco, assuntos, às vezes, que nós não damos conta e nem espaço para aceitar a sua fala. Em muitos momentos, nós tentamos destruir aquela pessoa, principalmente no nosso ambiente de trabalho. Quando temos aquela pessoa que está ali posta para também nos ajudar na nossa educação moral e vice-versa, nós tentamos da melhor forma possível relegá-lo ao segundo plano, porque ele não me incomoda mais. Eu tiro de cena e continuo a minha jornada. Então, nós temos que elevarmos nesses casos para sermos melhor do que os outros. E para sermos melhor do que os outros nessas situações, precisamos nos descobrir em outro patamar. E como é que eu vou me redescobrir ou vou me descobrir? Nós deixamos assim passar isso aí, assim, aero. Descobrirmos nós mesmos, para que possamos ter a capacidade, a compreensão e o entendimento de lidar com as situações no dia a dia, de lidar com aqueles irmãos que nos perturbam, ou que eu os perturbo diuturnamente. Porque se nós vivemos numa rede de conjunto, se nós estamos aqui para crescer e ninguém cresce sozinho, todos nós crescemos à medida
da nossa evolução moral, capacidade intelectual e espiritual, cada um no seu pedaço, mas que em certos momentos todos nós nos reunimos para que haja o crescimento da coletividade e do planeta. Então, companheiros menos indesejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Porque fica mais fácil para mim não ter uma pessoa do lado que me perturba, que me desequilibra. Às vezes tem uma capacidade moral e uma capacidade intelectual maior do que a minha, mas o meu ego não permite que eu consiga aceitar essa condição dele maior do que a minha nesse momento. Então, a ferramenta que eu uso de primeira mão é descartá-lo, é evitá-lo, é abandoná-lo, é tirá-lo do xadrez e me colocar com uma pessoa maior do que isso aí. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Então, todas as vezes que nós encontramos irmãos, seja na casa espírita, no meio social, em todos os sentidos que nós vivemos na sociedade, aqueles irmãos cooperados ou cooperadores mais endurecidos, cabe a nós não desampará-los, mas fazer com que eles cresçam juntamente conosco. À medida da luz que aquele irmão tem a capacidade de absorver, para não escurecer os seus pensamentos, as suas ações, é assim que devemos fazer. Fazer com que ele possa crescer na medida que ele vai conseguir entender o amor, a sua compreensão e a sua tolerância para com ele. Manifestações apaixonadas em desacordos com os imperativos da prudência evangélica. Nossos ímpetos iniciais resumem-se de propósito de sufocação violenta. Então, os nossos irmãos ortodoxos, os nossos irmãos do fundamentalismo, de outras seitas religiosas, de outras correntes espiritualistas, que em muitos momentos são apaixonados nas discussões, principalmente do Evangelho de Jesus, das coisas divinas. Em muitos momentos nós temos aquela capacidade de não entendê-los, né? E aí passamos a sufocar aqueles nossos irmãos. Queremos ser melhor, mostrar que a nossa doutrina é melhor do que a dele, porque a nossa doutrina espírita, ou católica, ou protestante, ou budista e assim por diante, é melhor. E quem falou que é melhor do que a dele? Por que é melhor do que a dele? Qual o embasamento científico, qual o embasamento espiritual e moral que nós temos para falar que a nossa é melhor do que a dele? Que eu sou melhor porque sou espírita, porque siga a razão, o Evangelho do Cristo. Então, nós, em muitos momentos que encontramos com irmãos de outras seitas, de outras correntes religiosas, muitas vezes nós não conseguimos aceitar os seus pontos de vista, aceitá-los como eles são ou como eles estão neste momento. Porque muitos seguem a palavra pela letra, e a letra da palavra divina sem ação é morta, porque não tem ação, fica só na filosofia, só na teoria. Algo que nos contraria as ideias e os programas sociais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. O que deixo no coração do outro, ou o que nós deixamos no coração do outro, quando nós estamos participando do crescimento moral, do crescimento espiritual numa casa espírita? O que nós deixamos no coração do outro? O que o outro deixa no nosso coração? O que deixamos no pensamento do outro? O que o outro deixa nos nossos corações? Isso é importante a gente avaliar, porque é esse sentimento de amor, de bondade, sentido pelo coração e pela razão dos pensamentos, é que vai nos elevando a acreditar que estamos no caminho certo, que
que estamos buscando entender e compreender aquele irmão que, assim como eu, também está numa luta ferrenha, diuturnamente, não só para se estabilizar junto às coisas materiais, mas principalmente para se estabilizar nas coisas morais e nas ações espirituais, que elevam o meu espírito e que elevam o espírito dos outros que estão comungando conosco nesta jornada. Então, ele vem nos falar ainda: entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? E aí eu volto a perguntar: que poder são esses? Será que nós já imaginamos isso? O poder que Deus deu a cada um de nós. O que é esse poder? É só a palavra? Eu sou mais forte do que ele, eu vou vencê-lo através das minhas palavras, através dos meus pensamentos, eu vou vencer. Mas será que o poder que Deus deu para nós é esse? Ou o poder do amor, da compreensão, da tolerância, da bondade, da compreensão, da participação no crescimento nosso interno e daquele nosso irmão? É nesses momentos de oportunidades que nós temos que levar até o outro as coisas divinas, o Evangelho do Cristo. Através de quê? Através das nossas ações, dos nossos pensamentos, da nossa compreensão e da nossa tolerância. Porque sabemos que estar neste planeta é difícil. Sabemos que seguir o Evangelho do Cristo não é fácil. Aí tem uma historinha que a Maísa conta, que um senhor que gostava muito, amava muito Jesus, na época de Jesus, e ele reuniu 500 pessoas para fazer um encontro com Jesus na praia. E quando chega essas 500 pessoas e esse senhor, ele fala: Jesus, eis aqui esse batalhão de pessoas que te amam e que vão te seguir. E Jesus, serenamente, começa a explicar com suas palavras de sabedoria, de amor e bondade, principalmente de respeito aos seus semelhantes, aos seus irmãos, começa a explicar as dificuldades que tem em segui-lo. E à medida que Jesus vai falando e pontuando essas dificuldades, esses nossos irmãos vão saindo, e na verdade fica naquela praia ali somente Jesus e os seus 12 apóstolos. Mas é preciso nós fazermos um esforço, porque quando nós seguimos os exemplos de Jesus, quando nós colocamos em prática as suas palavras, quando revivemos dentro de nós a alegria e a beleza de sermos contemplados com a nova encarnação pelo amor de Deus, pelo amor de nossos pais, quando nós temos essa sensibilidade, essa capacidade de sentir a importância que nós somos para Deus e para os outros que estão conosco aqui, olha como é que nós somos importantes. Olha como é que carregamos dentro de nós muita luz. Olha a confiança de Deus e o amor de Jesus, sabendo que cada um de nós está num estado talvez diferente, que cada um de nós esteja matriculado numa escola diferente, mas que todos estamos buscando. Assim como estamos aqui nesta noite de hoje, estamos buscando o quê? Entender um pouco mais as palavras do Evangelho divino, através desta leitura de Coríntios de Paulo, que Emmanuel veio trazer para nós. Isso é o quê? Isso é a busca para o fortalecimento moral e espiritual e de inteligência, para que ao depararmos com situações exemplificadas por ele aqui ou não, tenhamos a capacidade, a serenidade e o amor de respeitar e de aceitar o outro como ele ainda se encontra, e não como eu gostaria que ele estivesse naquele momento. Então vejam vocês a capacidade que cada um de nós tem para entender e compreender esse processo. Mas é preciso que nós, como ele fala, adentrar interiormente dentro de nós, buscarmos aquela luz que temos
para que possa clarear os nossos caminhos, porque nos nossos caminhos tem muita pedra ou muitas pedras, mas existe o caminho. Então, Paulo ainda nos fala assim: não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Porque tudo, ou quase tudo, ainda está inacabado. Porque a vida é uma dinâmica, é um processo muito grande. Hoje eu termino uma fase do meu trabalho aqui, amanhã vem outro tipo de trabalho, e assim por diante. Cada um de nós, nossa luta diária, resolve um problema, vem outro problema. Faz isso, vem aquilo, faz aquilo, vem isso. E assim por diante, porque a dinâmica do mundo, o mundo roda constantemente em nossa volta, e nós rodamos diuturnamente em volta do mundo. Buscando o quê? Aquilo que nos alegra o coração e a alma, aquilo que nos fortalece diante da nossa dor e do nosso sofrimento, aquilo que vem mostrar para nós, para sermos solidários com os outros, ter solidariedade com todos aqueles irmãos que nesse exato momento estão passando por uma dor terrível, por um sofrimento terrível, que é o caso dos nossos irmãos da Palestina. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, à noite e eles de dia, ou amanhecendo, naquela peleja, naquele vale de lágrimas e de dor. Mas que é importante no processo evolutivo e moral dos homens que fazem aquela guerra, daquele povo que se encontra naquele local. Então, renovemos para o bem, transformando para a luz. Olha que nós temos que nos renovarmos para o bem, para a luz, porque quando nós nos renovamos, em qualquer atitude que antes fazíamos que não era adequadas aos ensinamentos de Jesus, a nossa luz vai crescendo e a nossa usina vai se abastecendo de energia e nós vamos nos fortalecendo cada vez mais diante das dificuldades postas por nós mesmos ou não, diante das dificuldades dos nossos irmãos que estão à nossa volta. Nós começamos a entender o seu processo e estendemos a nossa mão, coparticipando com ele da sua jornada, da sua dor, do seu sofrimento, mostrando para ele que estamos ali do seu lado, que quem tem que carregar a cruz, na verdade, é ele. Mas nós, assim como Deus e Jesus, estamos do seu lado, motivando, amparando, encorajando, nos momentos mais difíceis das suas lutas terrenas e das suas lutas interiores. Porque nós preocupamos muito com a nossa luta diária para resolvermos problemas materiais que fazem parte de nossa vida. Mas como eu falei, nós temos que também ter um cuidado, uma dedicação e um carinho muito grande com as nossas lutas interiores. Porque vão ser essas lutas interiores que vão nos motivar a fazer com que a nossa luz exterior brilhe mais na nossa estrada e na estrada de tantos outros irmãos que comungam conosco nessa grande jornada chamada vida. Então a luta é diária, é difícil, é sofrida, não é fácil. Mas aí vem a doutrina do Espírita mostrar com clareza para nós as potencialidades que o homem tem, as potencialidades que carregamos dentro de nós, ainda em muitos momentos abafadas pelos nossos pensamentos obscuros, ainda abafadas pelo nosso sofrimento, pela nossa dor, esquecendo nós às vezes de que Jesus está conosco. Deus esteve sempre e estará sempre conosco.
uma pleia de espíritos amorosos estarão sempre conosco, porque são eles que nos dirigem, são eles que nos motivam nos momentos mais difíceis de nossa jornada. Por isso é importante nós educarmos os nossos sentimentos. Por isso é importante nós adentrarmos buscando aquela fortaleza que existe dentro de nós, que nós não acreditamos que a temos. Não vou conseguir, não vou dar conta, é difícil demais, é muito difícil. E o que é fácil na vida? Uma mãe que deu à luz sabe. O que é fácil na vida? Será que houve facilidade para Jesus? Para Madalena, para Joana de Anjos, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros irmãos nossos que vieram antes de nós. Será que foi fácil? O que é fácil na vida? Nada. Porque através das dificuldades que vão aparecendo, os desafios que vão aparecendo em nossas vidas, em nossas lutas diárias, é que nós vamos crescendo, porque nós vamos dando conta de enfrentá-las. Para quê? Para que obtenhamos bons resultados, para que sejamos mais alegres, mais felizes, para que possamos encantar conosco mesmo e com a vida e com nossos irmãos que estão do nosso lado. Então esse encantamento pela vida é que abastece os nossos pensamentos, os nossos corações, porque somos seres que construímos coisas, somos seres que construímos o nosso mundo interno e construímos o nosso mundo externo. E às vezes nós não entendemos isso. Tudo que temos à nossa volta foi construído pelo homem, é construído por cada um de nós diuturnamente. Nós não damos conta dos nossos talentos e dos nossos dons, muitas vezes amorfados por nós mesmos. E quando nós conseguimos desabrochar nesses pensamentos, diante desse poder, né, que Jesus nos dá no dia a dia, entendendo, tendo amor, compreendendo, serenidade nos pensamentos, nos corações, entender o processo que o outro está passando naquele momento, nós vamos amainando os nossos pensamentos de dor e de sofrimento do outro e de nós mesmos. Então que nós possamos ter compaixão de todos aqueles irmãos que não estão ainda no grau moral que muitos de nós se encontram, no grau espiritual, no grau de dar amor, no grau de abrir os nossos pensamentos, os nossos corações e os nossos braços para receber ou doar um abraço tão gostoso que nos reequilibra os nossos sentimentos, que nos fortalece diante das dores, que nos faz sorrir em muitos momentos que as lágrimas tentam sair do nosso olhar. Então, meus irmãos, que nós possamos saber exercitar esse poder que o Senhor deu a cada um de nós na nossa jornada diária. Nós possamos, ao sairmos daqui, lembrar que todos estamos no mesmo barco, conduzidos em muitos momentos por um timoreiro, que nos fortalece, que nos leva a acreditar na bondade, no amor, na certeza, que nos leva a acreditar em nós mesmos, que somos capazes de conseguir chegar até o final da nossa jornada. Mas para isso é preciso ter muito esforço, ter muita lucidez, muita compreensão de si mesmo, para que nós possamos deslanchar e fazer um voo com uma visão panorâmica do mundo interno e do mundo externo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, eu desejo a vocês muita lucidez, muita paz, muita harmonia, muito ânimo e coragem diante dos momentos difíceis que vocês ou que nós vamos encontrar diuturnamente nessa nossa jornada. E que adentrando esse mês de dezembro, nós possamos estar preparando
a nossa manjedoura interna, preparando os nossos corações para receber aquele que deu a vida por cada um de nós. Que possamos ser mais solidários, mais amorosos, mais compreensivos com aqueles irmãos que estão buscando compreender a si mesmo, que estão buscando se autovalorizar a si mesmo, que estão buscando entender e compreender um Deus que os motiva, que os encoraja diante de suas dores e do seu sofrimento. Muita luz, muita paz nos nossos corações, hoje e sempre que assim seja. Muito obrigado.